Boa tarde. Bom, chegou mais uma pergunta aqui a respeito do trabalho. Olha, a gente... Primeiro que o Brasil está passando por um problema... não só o Brasil, mas o mundo está passando por um problema estrutural na economia. Certo? E isso certamente está agravando vários setores produtivos. Porque, na verdade, na minha opinião, né, eu não tenho conhecimento, assim, nessa parte econômica, sobre os setores, sobre as leis de trabalho nos Estados Unidos, em países mais desenvolvidos da África, na Europa. Eu sei bem que países muito populosos, como a China e Índia, não tem leis trabalhistas como no Brasil tem. Eu sei que, com base lá no documentário do Dr. Milton Santos, eu sei que a China tem leis de trabalho semi-escravista, ou seja, modelos de subsistência praticamente no setor do trabalho em um grande número da população da China e Índia. Agora nos Estados Unidos eu não sei lhe dizer bem como funcionam as leis de trabalho, se é parecido com a nossa lei de trabalho aqui, baseada em Getúlio Vargas, né? E eu não sei. O que eu sei é o seguinte: o que eu sei é que o mundo está passando por uma reforma macroeconômica. E a Europa, por exemplo, na Europa tem ciclos de trabalho. Isso já faz há mais de anos, desde 2015. Quando eu trabalhava numa empresa, a gente foi fazer uma consulta de uma peça e a gente teve que aguardar porque na Europa eles estão trabalhando em ciclo de 6 em 6 meses. Inclusive foi nesta teoria que eu sugeri uma reforma da Previdência baseada em ciclos temporários de trabalho. Agora veja bem, na minha opinião, as leis de trabalho no Brasil elas já são arcaicas já há uns 25 anos. As leis de trabalho. Baseado nas leis de Getúlio Vargas, né? CLT, a conquista do trabalhador. Segundo a teoria do Getúlio Vargas, né, que é as leis trabalhistas, a CLT, que ele fundou no Brasil, elas não são mais compatíveis tanto com o mundo externo quanto com a situação emergente da crise energética que estamos enfrentando. A crise improdutiva, né? Quem viu lá o vídeo do doutor lá, né? A era do capital improdutivo, é mais ou menos isso. O que está acontecendo? Nós de fato estamos dentro de uma era improdutiva. Nós temos as condições de retomar a economia no sentido antigo para começar a produzir, mas o problema é que isso não cabe mais, não funciona. É uma falha generalizada. Nós não podemos crescer mais, entendeu? De certa forma, a riqueza do trabalhador individual no Brasil, ela cria muita anomalia sistêmica, né? Que o arquiteto da engenharia diz, né? O que é? Por exemplo, se eu consigo um trabalhador, se eu tenho uma empresa boa, né? E eu contrato um trabalhador com as regras da CLT, esse meu trabalhador, ele vai querer casa, ele vai querer o conforto da vida moderna, ele vai querer construir uma casa. Se ele não tem lugar para comprar, se ele não tem uma casa, ele vai querer comprar um terreno, ele vai querer fazer uma casa, ele vai querer todas as tecnologias mais modernas que existem para fazer nessa casa, e tudo isso é baseado na CLT. Então, a gente não está podendo crescer esse tipo de pensamento mais. E aí surgiu um meio de trabalho ao qual você trabalha, vive bem, mas não no que é seu, para não crescer a proporção de desastre. Que o arquiteto ele decretou falência da economia em 2000, dizendo que não tem condição do mundo crescer mais no sentido econômico.
Ainda mais com a introdução do mercado chinês no mundo, né? Ou seja, a Ásia começou a Ásia, quando a Ásia se transformou em um bloco produtivo constituído por Japão, que é um país pequeno, a China e a Coreia do Sul e Taiwan, nos setores tecnológicos, esses países se transformaram em um bloco único na Ásia. Isso aí não é falado, né? Porque é o ocultismo da Ásia na guerra internacional econômica. Mas a verdade é essa. Eles se transformaram em um bloco produtivo e começou a exportar para o mundo todo. E isso abalou mercados do mundo afora. Por exemplo, na ascensão entre o ano 2001 até 2010, por exemplo, várias empresas do Brasil foram embora para a Ásia. Do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa. Isso ninguém, quase ninguém você vê falando sobre isso. Mas a verdade é que muitas empresas foram embora do Brasil. Parte porque também não podemos crescer. Parte porque nossos governos são muito caros para se manter. E os governos, para se manter, taxavam as empresas de uma forma muito alta. A Sony, por exemplo, foi embora do Brasil reclamando desse problema do nosso governo. A Sony, uma grande empresa japonesa. A Sony foi embora do Brasil falando: é insuportável ter empresa no Brasil. A gente, para ter empresa, para uma Sony, uma Hyundai montar no Brasil, é muito caro os impostos, porque o nosso governo custa caro. Nós temos o Brasil também, ele é muito grande. Ele exige um governo complexo, mas o Brasil ele é grande e temos um governo muito grande também. Mas é um governo caro. Nós temos que arrumar um jeito de diminuir os custos do Estado. Nós temos que arrumar um jeito de diminuir o custo da máquina do Estado. Nesse sentido, o candidato à presidência Ciro Gomes tentou de várias formas reduzir o custo do Estado. Aí você entra na internet e busca um vídeo do Ciro Gomes discutindo com Rodrigo Constantino sobre redução econômica da máquina pública. É difícil. Tem que conversar com a bancada toda para diminuir. Entendeu? Eu acho que tem que mudar a plataforma lá de governo. Esses nossos governadores têm que morar em Brasília. Ganhou a eleição, tem que morar em Brasília, apartamento lá, sei lá. Nós temos que diminuir o custo o custo do funcionamento do governo, para que os impostos, no modo geral das federações, se tornem mais baratos e acessíveis à população. Nós temos que implantar a teoria do imposto único para taxar todo mundo, independente do valor econômico que ele movimenta no banco ou na sociedade, porque não dá mais para ficar mantendo um modelo de imposto baseado no item e tal. E os Estados Unidos acho que já trabalham com imposto único há muitos anos, né? Então, na verdade, a crise de trabalho no Brasil está cheio de... Na minha opinião, a crise de trabalho no Brasil está cheio de problemas aí de Getúlio Vargas para cá, né? As leis trabalhistas baseadas na CLT são arcaicas, na minha opinião. Não funciona mais. Segundo, que nós não estamos podendo mais crescer. Terceiro, que é como eu disse, uma pessoa que tem vontade de trabalhar sob o regime da CLT, ela tem sonhos. Ela quer ter o carro na garagem, ela quer ter a casa dela ou o apartamento, né? Esses dias eu fiz um comentário aqui, eu falei: quando você for comprar um apartamento na planta, você pergunta pra você tem emprego fixo para os próximos 25, 30 anos? Porque o que tem de aproveitador nessa área não está escrito. E dentro de banco, o que tem de aproveitador não está escrito. O cara tem um sonho de ele arruma um emprego CLT, trabalha um ano, já fala: não, agora com esse emprego aqui de um ano, já estou com o pé dentro da empresa, eu posso comprar um apartamento. Compra um apartamento. Quando ele compra o apartamento, a empresa manda ele embora. Manda ele embora e tudo que ele pagou, começou a pagar lá, a FGTS dele, FGTS, férias, tudo esses apartamentos arrancam dele. E eu fui vítima de um golpe desse jeito. Eu comprei um apartamento e tomei um golpe. Perdi mais de 7 mil reais com a Embracon. Perdi 7 mil reais com a Embracon.
Eu dei 2.500 de entrada, paguei mais 4 parcelas de R$ 700, perdi quase R$ 5.000. Aliás, quase R$ 5.000. Estelionatário. Pois bem, então, voltando lá, né? O Brasil vai ter que fazer o Brasil vai ter que fazer reformas. O meu palpite que eu daria aos governos atuais e para o governo próximo do ano 2020, ainda no governo Jair Bolsonaro, né, é que os técnicos que estão acompanhando o governo Jair Bolsonaro, nós vamos ter que fazer uma reforma governamentista no Brasil. Nós vamos ter que fazer uma reforma das leis trabalhistas. Nós vamos ter que fazer uma reforma para fazer uma catalogação de todos os setores produtivos das federações. Nós vamos ter que fazer uma reforma da teoria do imposto. E outra coisa que abala muito o Brasil é a nossa não capacidade técnica. Eu sei, eu andei analisando. O Brasil tem muitos maquinários importados caríssimos, né? No setor automobilístico, no setor metalúrgico. O Brasil tem uma riqueza já aqui investida de capital estrangeira, né? Ou seja, da Ásia e norte-americana, né? Máquinas que são produzidas nos Estados Unidos, máquinas que são produzidas na China, na Ásia, no Japão, que ajudam a nossa economia a crescer. Muitos dos empresários estão pagando essas máquinas ainda, são máquinas que estão em ascensão na produtividade do Brasil, mas muitos empresários estão pagando essas máquinas. Assim, o Brasil não fabrica uma máquina, uma pneumática, o Brasil não fabrica um elevador de carro, mas, assim, entre aspas, né, é só para a pessoa entender, talvez até fabrique por aí alguma fábrica, mas a teoria em grande grau dessas teorias de metalurgia não está aqui. Muita da ciência metalúrgica, do mercado produtivo da indústria automatizada, né, a robótica em geral, são tudo teorias de fora do Brasil. O Brasil não tem engenheiro que monta esses negócios aqui. Mas aí que tá, a nova globalização é a nova globalização que está permitindo que essas máquinas sejam distribuídas de forma geológica. Ou seja, não adianta o Japão produzir uma máquina e monopolizar o capital produtivo dessa máquina no Japão. Então, de acordo com os tratados internacionais, o Japão não pode fazer uma máquina dessa só para ele, para monopolizar no país dele. O Japão hoje, de acordo com as novas leis aí, geopolíticas aí, geoeconômicas, parece que, eu não tenho noção, não tenho muita certeza sobre isso, mas parece que agora eles não podem monopolizar esse tipo de coisa. Tem que ser tem que redistribuir essa tecnologia. O Japão, se ele fazer uma máquina, por exemplo, um elevador de carro, uma máquina excelente para levantar um carro para fazer manutenção. Se no Brasil a gente não sabe fazer, de acordo com as novas teorias aí do novo mundo, o Japão tem que fazer essa máquina e vender para o Brasil. Mas o Brasil pode oferecer o que para o Japão? É isso que é o problema. E eu acho que muitos países, como China e Japão, estão querendo território para imigrantes, sabe? Eu não sei, porque o Brasil não tem muito a oferecer, a não ser a nossa agricultura. Você está entendendo? Então existe um descompasso, né, que é histórico. O Brasil ele não tem capacidade técnica de produzir algumas formas do novo mercado produtivo automatizado. E, ao mesmo tempo, o Brasil depende dessas indústrias de fora para crescer, porque o Brasil ele é muito grande. Outra coisa, o Brasil pode gerar milhões de empregos. O Brasil tem território para isso. Na construção civil, né? O Brasil, no agronegócio, na agropecuária, na educação, por exemplo. E são tudo trabalhos emergentes. Todos esses trabalhos são emergentes. De da noite pro dia tem que começar a fazer isso aí. Por exemplo, as metrópoles, só as metrópoles, por exemplo, na teoria, os engenheiros que começarem a trabalhar na economia verde, sustentável, na economia readaptiva de cidades insustentáveis para o novo milênio, ou para o novo século, só nessa área aí vai gerar milhões de emprego. Né? Mas o problema da geração de emprego já está justamente nas teorias econômicas de Estado.
que eu não posso adiantar, porque eu já disse, né? A gente não pode jogar a carroça na frente dos cavalos. Está havendo nesse momento uma política de establishment nos Estados Unidos, está havendo, né? Um modelo de economia que vai se propagar para as próximas décadas. Por que está tendo uma reforma de establishment? É justamente aí a engrenagem defeituosa. O mundo precisa, o Brasil principalmente tem milhões de empregos aí na perspectiva do futuro. Mas o que está em jogo é a riqueza individual. É a riqueza individual que causa a proporção de desastre. Se a gente, por exemplo, criar milhões de empregos no Brasil, baseado nas antigas leis da CLT, a gente cria o sistema desgovernado de cidades que nem o estado que está aqui. Essa cidade aqui, por exemplo, que é uma cidade irregular, ambientalmente falando, arquitetonicamente falando, é o fruto dessa forma administrativa de capitalização individual do trabalhador, riqueza individual. Ou seja, eu ganho um salário numa empresa, eu tenho décimo, eu tenho férias, eu tenho uma riqueza muito alta. E eu vou para um lugar aí do mundo, do Brasil aí, e começo a construir sem respeitar as leis ambientais, sem respeitar um plano arquitetônico. Se você pegar as cidades de Jandira, Itapevi, Carapicuíba e parte de Osasco, são tudo cidades ambientalmente incorretas. Isso o arquiteto chamou de anomalia sistêmica e progressão de desastre. Não pode crescer uma cidade desse jeito. E aí na verdade é um cenário finalístico de guerra, né? Ou seja, na verdade essas cidades são resultados de uma ideologia de 70, 80, 90 anos atrás. Como eu retorno a falar, isso aqui tudo era uma fazenda. Tudo isso aqui era uma fazenda. Aqui são poucas as casas que são regulares. Tem o terreno. Um terreno para você comprar tem que ter no mínimo 5 metros de frente e 25 metros de fundo. Numa lei urbanística. Certo? Então, se você pegar Carapicuíba, da Vila Crete para cá, por exemplo, é uma região que era uma fazenda e ela cresceu desproporcionalmente, de forma irregular, de acordo com as leis de arquitetura e urbanismo. E isso que está em jogo. Não pode acontecer esse tipo de coisa. Então, se o governo soltar a economia, criar bastante emprego, gerar emprego, entendeu? E esse negócio, como é que fica? Não dá, né? Aí eles preferiram cessar a economia e tomar uma pausa. É justamente isso que está sendo discutido hoje em vários departamentos de Estado norte-americano. Porque, na verdade, isso se resolve com guerra. E eles não querem fazer mais guerra, porque custa caro. Cidades como essa aqui, que nem o Rio de Janeiro, já era para ser atacada por forças aéreas. É para isso que serve o exército hoje. O exército, na verdade, hoje serve para destruir cidades que são insustentáveis, que abalam o ecossistema, que o nível de ignorância é muito alto. Né? Porque existem metas. Pessoal, é o seguinte. É que a teoria da Imperial Diesel, junto com a Petrobras, ela foi feita de uma forma tão oculta que poucas pessoas sabiam da teoria. E as pessoas que sabiam da teoria administravam à distância. Então, veja bem, se a gente fosse seguir o caminho das pedras que é exigido pela teoria do arquiteto, para você ser uma pessoa formalmente culta na sociedade, não existia Imperial Diesel. Porque todos seriam educados de acordo com as normas. Então, na verdade, uma deficiência na educação é proposital para ter uma substância. Entendeu? Então, agora é um grande problema, na verdade, porque esse negócio ele cresceu demais e a gente está tentando desmontar esse problema com o tempo. Com o tempo. 25, 30 anos. Mas tem um povo desesperado. Tem uma Por isso que a gente, por exemplo, o antigo elitismo da Imperial Diesel e da Petrobras não pode mais existir. Não pode mais. A gente tem que colocar na linha de frente uma mulher ponta firme na estrutura do elitismo, na hierarquia do sistema, que iniba os mais velhos do pensamento antigo, porque não está funcionando. A gente está vendo contaminação, a gente está percebendo contaminação de cátedras da antiga hierarquia nas futuras gerações. Não era para acontecer isso. Não era, por exemplo, para haver já no século XXI, no ano de 2019, meninas tendo 4, 5 filhos. Não era para acontecer isso mais.
Já era para ter meninas educadamente tendo seus filhos com base de 19 a 25 a 30 anos, 1 ou 2 filhos no máximo, não está tendo. Zion continua, Zion que eu falo é periferia, tá? As periferias continuam exponenciando o sexo, a droga, né? Eu já falei aqui das comidas que são... Eles arrumaram um jeito de colocar... Então, como eu dizia, depois que o Rio de Janeiro... Lembra do trem Rio-São Paulo que falaram que ia inventar? Eu não sei de onde saiu esse comentário. Mas depois que o trem Rio-São Paulo veio pra cá, todo tipo de pensamento carioca chegou a São Paulo. Então, na cidade hoje, você tem uma guerra baseada na Imperial Diesel, onde eles conseguiram colocar Viagra nos alimentos. É lamentável isso, mas é verdade. Isso não era para estar acontecendo mais no terceiro milênio. Cessou o pensamento carioca, esse negócio, isso acabou, não tem como mais. Não tem como mais. Não pode acontecer isso de novo. Por quê? Porque é insustentável. Tá vindo uma crise para frente de base energética petrolífera. Você tá entendendo? A cidade do Rio de Janeiro não está entendendo isso. Eles querem espalhar o pensamento do Rio de Janeiro em São Paulo, dizendo que o sistema mentiu para eles. O sistema mentiu para eles que o escolhido era para estar no Rio de Janeiro, não está. E eles estão com a desculpa que o Rio de Janeiro não é obrigado a arcar com os custos dessa crise. Mas, na verdade, quem escolheu o modelo da Imperial Diesel foi o Rio de Janeiro, não foi São Paulo. Não foi São Paulo, não foi o Sul. O Sul não escolheu esse modelo da Imperial. Quem gostou disso foi o Rio de Janeiro. A Rainha Elizabeth, quando ela veio no Brasil em 1980, ela foi lá na sede dos generais para derrubar a ditadura. Foi no Rio de Janeiro. Estabeleceu o pacto econômico do Banco Central, da Casa da Moeda, com a Imperial Diesel. Não foi o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo foi a sede das ideologias. Mas o Rio de Janeiro está espalhando esse negócio do Brasil afora. Quer dizer, no terceiro milênio, aonde a gente tinha que levar agora a educação para o Nordeste, para o estado amazonense, Recife, Minas Gerais, Bahia, para acabar com esse negócio, eles estão espalhando isso aí. O Rio de Janeiro está espalhando esse negócio. Então, na verdade, olha, sinceramente, na minha opinião, é porque o cultismo militarizado, a gente não sabe o que acontece. Né? Quando os Estados Unidos invadiu o Afeganistão, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, ninguém soube de nada, foi da noite pro dia. Na minha opinião, o Rio de Janeiro já era para ter sido invadido. O Rio de Janeiro é um estado falido perante o Novo Mundo. Você está entendendo? E eles estão espalhando toda a ideologia deles para todos os estados das federações. Você está entendendo? Pois bem, outra coisa, não adianta as pessoas reclamar. Primeiramente, a economia, os termos econômicos são baseados primeiramente nas leis biológicas. Não tem jeito. Ninguém escapa das leis biológicas, né? Como eu disse, quem determina a subsistência da vida orgânica do organismo, né, de todas as espécies, as leis biológicas. O capitalismo, o papel moeda facilita a nossa subsistência. Mas tem coisas que não dá. O Banco Central e a Casa da Moeda, eles não podem arcar com a desordem que o Brasil tem. O Brasil tem uma territorialidade grande, mas tem trechos altamente adensados de população. E esses trechos que são adensados não são produtivos. Não geram nada. Não geram riqueza, não geram produtividade. Não gerando produtividade, não gera impostos. Não gerando impostos, não tem estabilidade de governo. O Brasil está completamente, olha, é uma catástrofe o que está acontecendo com o Brasil. Se você for tirar um raio-x do Brasil, olha, é uma coisa tendenciosa a uma guerra civil futuramente. É porque o Brasil vive, a população brasileira, em grande parte, vive numa ignorância tão profunda de conhecimento que eles não têm nem a capacidade de querer fazer guerra. Fazem manifestações, xingam, vai na mídia, mas eles não têm persuasão de fazer guerra como outros países desenvolvidos teriam capacidade de fazer num caso desse aí. Você está entendendo?
Então, na verdade, tem uma falha sistêmica. Vai ter que se reunir um grupo de pessoas, conforme o arquiteto falou, para repensar e reestruturar. Eu só vejo aí reformas para frente. Tem que fazer reforma política para reduzir o gasto público, fazer reforma trabalhista, né? É, eu não sei, vai ter que fazer muitas reformas. É isso, justamente isso que nós estamos tentando descobrir e analisando para botar o Brasil para andar para frente. Porque, na verdade, a gente tem terra para plantar, para colher e criar trabalho, mas é riqueza individual. Esse é o problema. Porque as pessoas hoje que almejam um mundo que a mídia oferece, na verdade, o sistema não pode mais oferecer esse tipo de coisa. Essa é a grande verdade. Entendeu? A grande verdade é que as coisas que a mídia oferece, as pessoas, em grande maioria, não podem ter. Essa é a grande verdade. Doa a quem doer. Então eu vou encerrar por aqui e depois eu falo mais sobre as reformas trabalhista, econômica, governamental. A primeira reforma que tem que fazer no Brasil é de governo. Né? Pegar um engenheiro, pegar um economista aí e fazer uma reforma econômica da vida econômica de todos os magistrados políticos do Brasil. Né? O Brasil ele tem uma máquina de Estado grande, que também é necessário porque o Brasil é grande, mas tem que reduzir isso aí de uma forma ou outra. Se a gente tem que acabar com a riqueza individual, tem que começar pelas partes da política. Eu não sei como, mas tem que estudar isso aí a sério. A reforma política, na minha opinião, é a primeira a se enquadrar dentro do sistema do novo milênio, do novo século, do novo milênio. Depois vem a reforma da CLT, para combater a riqueza individual, e a gente fazer um planejamento de não crescimento e encaixar o máximo de pessoas que pode no setor do aluguel e ganhar tempo. A gente tem que ganhar tempo. Na verdade, a gente tem que ganhar muito tempo com pouco dinheiro. Esse é o grande desafio do século XXI, em especial do ano de 2019 para frente. Tá bom? Um abraço.